que o principal problema é que ainda não existe um sistema minimamente acabado e reconhecido de uma teoria do sentimento e da fantasia, né, que ainda são capítulos bastante obscuros dentro da teoria da psicologia. E, para além disso, né, pensar a relação das emoções com a fantasia é mais enigmática ainda. Então, ele vai se propor a investigar quais são as teorias e as concepções que tem em cada um desses campos e o que os teóricos falam também sobre essa relação. Aí ele começa trazendo a questão da teoria do sentimento, né, falando primeiro sobre a psicologia empírica, então trazendo que para essa psicologia, né, existe uma compreensão de que o sentimento ele é uma coisa vaga, né, que não tem a propriedade de ser muito claro, assim, para a nossa compreensão, que não é possível a gente concentrar a nossa atenção no sentimento, e que, portanto, né, o sentimento ele está fora do campo da nossa consciência, né, então ele está no campo do inconsciente. Para a psicologia subjetivista, né, que ele traz principalmente o Freud e esse outro autor ali que eu não vou nem arriscar pronunciar o nome, traz uma concepção oposta, né, na qual a essência do sentimento justamente é se tornar conhecido da nossa consciência. Então, eles apresentam que o sentimento ele não pode ser inconsciente. Trazendo ali, né, na citação, o sentimento, com seu colorido inevitável, continua sentimento enquanto é experimentado. Né? Então, eles trazem isso, assim, né, o sentimento nos atravessa com esse colorido inevitável. Né? Então, é impossível a gente não ter consciência dele. Né? Então, já dá para perceber que cada campo da psicologia, né, vai apresentar uma concepção oposta. Para além disso, na verdade, como se aprofundando, né, nesse processo, o Vygotsky traz que é importante a gente entender, então, o sentimento enquanto um processo nervoso, né, o que acontece materialmente no nosso psiquismo. E daí ele também apresenta que existem duas concepções distintas e contraditórias. Uma que entende que o sentimento vai expressar uma forma de consumo e de descarga, né, um dispêndio da nossa energia nervosa, e uma outra compreensão que vai entender que o sentimento pode ter uma função de economia ou de preservação dessa energia nervosa, né? Aí, para tentar entender um pouco, né, essa função que o sentimento poderia cumprir no psiquismo, ele vai trazer algumas concepções já daí do campo da estética, né? Então, ele traz a compreensão da lei do menor esforço, que é bem sintetizando ao máximo, assim, né, porque ele traz várias compreensões, assim, disso, mas a principal definição que ele apresenta é desse autor ali, que vai falar que o mérito do estilo consiste precisamente em compor o maior número de ideias com o menor número possível de palavras. Entendendo, então, que o mérito da arte vai estar justamente nesse menor esforço, né, conseguir transmitir o máximo com o mínimo possível de material. E ele vai trazer, né, dentro do campo da estética, que os formalistas vão se contrapor a essa concepção, trazendo que justamente é o contrário, né, o procedimento da arte é o de dificultar a percepção, não facilitar ela, né, retirar ela do seu habitual automatismo. Aí o Vygotsky se questiona, né, talvez até faça sentido a gente pensar essa questão da lei do menor esforço, mas para isso talvez seja importante distinguir o efeito primário do efeito secundário da arte, né, que está dentro de uma discussão que ele já apresentou nos capítulos anteriores, né, que é de entender o efeito da arte na gente, né, a reação estética mesmo, e o efeito secundário, que já seria, assim, os processos suscitados pela obra, né, mas que já envolve uma reflexão a posteriori. Né? Então, ele se questiona, né, será que dá para a gente pensar, então, a lei do menor esforço em um desses efeitos, e não na reação estética como um todo? Aí ele apresenta que no efeito primário imediato da arte, tudo aponta mais para a complexificação em comparação com a atividade não artística. Logo, se for aplicável a lei do menor esforço, ela será provavelmente ao efeito secundário da arte,
as suas consequências, mas nunca a reação estética diante da obra de arte. Mas também, pensando, né, na concepção artística, o Vygotsky vai acabar trazendo uma contraposição a essa lei do menor esforço, né, concluindo que o poeta, ao contrário, recorre ao dispêndio extremamente não econômico das nossas forças, quando dificulta artificialmente o desenrolar da ação, excita nossa curiosidade, joga com as nossas conjecturas, leva-nos a desdobrar a nossa atenção. Então, ele vai concluir que, de fato, a lei do menor esforço, ela não é aplicável à forma artística. E parece justamente que a concepção artística está indo no sentido contrário, né, desse menor esforço. Daí ele apresenta, né? Então, no que se refere à arte, domina exatamente a lei inversa do dispêndio e gasto de descarga da energia nervosa. E nós sabemos que quanto maiores são esse dispêndio e essa descarga, tanto maior é a comoção causada pela arte. A nossa reação estética se nos revela, antes de tudo, não como uma reação que economiza, mas como reação que destrói a nossa energia nervosa. Lembrando mais uma explosão do que uma economia em centavos. Né? Então, aqui já parece que ele começa a se aproximar mais dessa questão da catarse, né? Então, já vai trazendo aí umas palavras-chave, né? Então, não é uma economia, de fato, é uma intensificação dessa emoção e que, de fato, visa uma destruição, né? Uma explosão. Então, acho que já é peculiar, assim, né? Os termos que o Vygotsky começa a introduzir, assim, no texto. Aí ele vai trazendo aqui para a gente compreender, então, aquelas questões, a gente tem que também entender quais são as teorias, as principais teorias que existem no campo da reação estética. Né? Então, ele vai trazer que existe uma teoria que está pautada nas impressões suscitadas por elementos isolados da arte. Né? Que ele até faz a metáfora lá, né, de que a reação estética é como se fosse um ato de tocar um piano, né? Como se cada componente da obra tocasse uma respectiva tecla sensorial do organismo. Né? Então, faz essa distinção, né, entre os objetos isolados da obra de arte, como cada componente suscita um certo tom sensorial, emocional na gente. Então, a base, né, a essência dessa concepção tá de que o objeto estético insere na gente as qualidades emocionais do objeto. Né? Então, uma relação do objeto inserir esses tons emocionais no sujeito. Né? E a outra teoria que ele vai trazer, né, que é um tanto oposta a essa, é a teoria da empatia, né, que vai falar justamente o contrário. Né? Não é o objeto que insere na gente esse elemento, mas é nós mesmos que nos inserimos na obra. Projetamos nela esses ou aqueles sentimentos que brotam do mais profundo do nosso ser. Aí a essência é essa, né? Que a gente insere as nossas reações no objeto da arte. Aí o Vygotsky vai falar que essa teoria, né, faz muito mais sentido, assim, do que a primeira, mas ela ainda esbarra num limite, né? Que ela não se limita, ela não está falando especificamente da percepção estética. Mas essa teoria ela é aplicável a várias formas de percepção, né? As percepções comuns também. Aí, para tentar resolver essa questão, né, ele também traz uma outra teoria, que é a questão da divisão das emoções. Que daí vai fazer uma diferenciação das emoções que a obra de arte suscita no espectador. Né? Vai trazer, então, a coemoção, que é quando a gente vivencia junto com o personagem a emoção que ele está sentindo, né? Então, o personagem está com medo naquela cena, a gente sente medo junto, né? Tá chorando, a gente fica triste junto também. E vai diferenciar essa emoção do momento em que acontece uma emoção própria do espectador, mas que é motivada pela situação que o personagem está. Né? Então, quando eu vejo que o personagem está numa situação que ele pode ser assassinado, por exemplo, eu fico com medo.
né? É uma questão, não exatamente é o que o personagem está sentindo, mas é algo que a situação em que ele está suscita de emoção na gente. Né? Então faz essa diferenciação dessas emoções. Aí ele vai colocar que nenhuma dessas teorias do sentimento, né, daquelas duas anteriores, é capaz de explicar a relação interna entre o sentimento e os objetos suscetíveis da nossa percepção. Então, ele vai tentar encontrar, né, quais são essas interpretações psicológicas que existem, que estão falando exatamente da relação entre a fantasia e entre o sentimento. Aí ele vai apresentar algumas leis, né, a partir das teorias psicológicas que ele está trabalhando. A primeira lei é a lei da dupla expressão dos sentimentos, que entende que toda emoção se serve da imaginação e se reflete numa série de representações e imagens fantásticas, que fazem às vezes de uma segunda expressão. Não, então, aqui ele está falando que toda emoção ela vai ser representada no campo da fantasia, né? E que essa representação ela vai ser uma segunda forma de expressão dessa emoção. Né? Ele também começa a apresentar essa concepção de que existe uma ação periférica e uma ação central da emoção. Eu não sei se é bem isso, mas pelo que eu entendi, né, essa ação central, ela seria mais essa questão mais interna, assim, né, da representação dessa emoção no campo da fantasia, e essa ação periférica seria a sua expressão externa, né, como que a gente expressa essas emoções. Pelo que eu entendi é isso, mas não ficou tão claro. Aí uma outra lei que ele apresenta também é a lei da realidade dos sentimentos. Que ele vai falar assim, que todas as nossas vivências fantásticas ou irreais transcorrem, no fundo, uma base emocional absolutamente real. Desse modo, vemos que o sentimento e a fantasia não são dois processos separados entre si, mas essencialmente o mesmo processo. Estamos autorizados a considerar a fantasia como expressão central da reação emocional. Né? Então, aqui ele está falando que não tem como a gente diferenciar, né, a emoção que a gente sente a partir de uma vivência real e a emoção que a gente sente a partir de uma vivência no campo da fantasia. Né? Claro, a qualidade das vivências em si é diferente, mas as duas suscitam uma emoção real para a gente. Né? Então, ele está começando a demonstrar que é o mesmo sentimento, né? O sentimento da vida e o sentimento da fantasia. Aí ele vai trazer uma lei que também vai ser bem importante na construção da teoria, que é a lei do consumo unipolar de energia, que vai entender que na emoção o dispêndio de energia se efetua basicamente em outros polos, na periferia ou no centro. E a intensificação da atividade em um dos polos acarreta imediatamente o seu enfraquecimento no outro. Então lá ele traz assim uns exemplos, deixa eu ver se eu lembro. É uma questão de que quando a gente relaciona uma emoção com uma representação mental, isso pode intensificar a emoção que a gente demonstra, né? Por exemplo, eu vejo a minha namorada, né? E o fato de ver ela, eu já lembro do que ela representa para mim e tudo isso, e isso faz eu sentir uma emoção muito mais forte, né? Então teve essa conexão com esse polo, mas ele foi expresso principalmente na periferia, né, na expressão. E o contrário, assim, né, que seria, por exemplo, quando eu fico com muita raiva, e daí eu tento elaborar essa raiva nos meus pensamentos para não explodir, né, não bater em alguém. Né? Então, ele coloca um pouco isso, assim, né, o quanto a gente pode puxar para um polo, que é o polo da expressão, ou para o outro polo, que seria esse polo da fantasia. Né? E o quanto intensificar um dos polos vai diminuir a forma como ele se apresenta no outro polo. Então, uma relação de balança aí, né? Aí ele coloca também que a diferença enigmática, então, né, entre o sentimento estético e o sentimento comum deve ser interpretada como sendo o mesmo sentimento, mas que são resolvidos por atividades diferentes. Sendo que no sentimento artístico,
ela é resolvida como atividade da fantasia. Aí, como uma conclusão, assim, né, que Vygotsky traz, assim, dessa parte, ele apresenta que o traço distintivo da emoção estética é precisamente a retenção de sua manifestação externa, enquanto conserva, ao mesmo tempo, uma força excepcional. Né? Então, ele traz isso, né, que também uma das características da reação estética é que, por ela gerar uma vivência muito intensa no campo da fantasia interna, ela também não se realiza de uma forma externa. Né? Então, consegue conservar essa intensidade internamente e rompe essa expressão motora, essa expressão externa. Daí ele continua, né, falando que podemos demonstrar que a arte é uma emoção central, é uma emoção que se resolve predominantemente no córtex cerebral. As emoções da arte são emoções inteligentes. Em vez de se manifestarem de punhos cerrados e tremendo, resolvem-se principalmente em imagens da fantasia. Então, eu achei essa uma conclusão muito interessante, assim, né, importante que ele traz. Mas, apesar disso, ele fala que só essa conclusão ainda não resolve o nosso problema. Aí, então, para tentar resolver essa questão, ele vai tentar pensar qual é, então, a especificidade da reação estética, para além dessa retenção das emoções na manifestação externa. E vai apresentar que essa especificidade está justamente na dualidade de sentimentos opostos. Então, aí ele começa a traçar algumas conclusões acerca da reação estética, né, sintetizando essa reação no contexto da catarse. Ele vai falar que as emoções angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga, a sua destruição e transformação em contrários, e de que a reação estética como tal se reduz, no fundo, a essa catarse, ou seja, a complexa transformação dos sentimentos. Então, ele está trazendo, né, que o fundamento para essa catarse de fato acontecer é a necessidade de existir uma oposição entre forma artística e conteúdo. Né? Daí ele faz um link assim, com tudo que foi trabalhado já nos capítulos anteriores, né? Pensando a questão da fábula, da novela, da tragédia, o quanto sempre foi se demonstrando isso, né? Uma certa oposição entre a forma e o conteúdo. Né, e como essa oposição também foi se complexificando a partir dos planos, né, pensando esses gêneros diferentes. E daí ele está situando ali, né, então que o fundamento da catarse, ela está justamente nessa oposição. E daí, para fechar, né, ele faz essa conclusão, assim, juntando tudo o que ele trouxe até então, né, fazendo realmente essa síntese, né, pegando o aspecto positivo, né, que ele demonstra assim, em cada teoria e construindo, de fato, uma lei geral da reação estética, que está resumida nesse parágrafo. A base da reação estética são as emoções suscitadas pela arte e por nós vivenciadas com toda a realidade e força. Então, ele está trazendo, a base da reação é a emoção que está sendo suscitada pela obra e que a gente vivencia com toda a realidade, né? Então, aquela questão da lei da realidade do sentimento, né? Por mais que seja no campo da fantasia, a gente vive ela com toda a sua realidade, toda a sua força. Mas encontram a sua descarga naquela atividade da fantasia. Né? Então, por mais que a gente vivencie aquela emoção intensamente, a gente não vai agir em cima dela, né? A gente vai resolver ela no campo da fantasia. É nessa unidade de sentimento e fantasia que se baseia qualquer arte. Sua peculiaridade imediata consiste em que, ao nos suscitar emoções voltadas para sentidos opostos, só pelo princípio da antítese retém a expressão motora das emoções. E ao pôr em choque impulsos contrários, destrói as emoções do conteúdo, as emoções da forma, acarretando a explosão e a descarga da energia nervosa. Né? Então, é aquele curto-circuito, né, que ele já vinha falando há algum tempo. E que, de fato, é aí que acontece a catarse e que a sua essência, né, a sua solução é, de fato, a transformação do sentimento.
Então, quanto a essa oposição, né, que entra em choque nesse curto-circuito, de fato tem a capacidade de transformar a nossa emoção, sem que a gente nem tenha, de fato, vivido uma situação, né, em termos de motores, digamos assim, né? A gente só vivencia aquilo no campo da fantasia. Mas tem essa peculiaridade, né, e essa capacidade de fato, nos transformar. Transformar o nosso sentimento e nos transformar enquanto sujeitos. Tá bom. Grande transformação, Letícia. Respira agora. Pois é, você disse que estava nervosa. Eu achei demais, sabe? Legal. Legal mesmo. Acho que nós todos temos um comentário aí. Alguém vai falar? Bacana, viu, Letícia? Muito bem colocado. Eu estou morrendo de frio, gente. Não sei vocês, mas aqui... Há pouco eu recebi esses filminhos assim, que está caindo isopor lá numa cidade de Santa Catarina. Eu falei assim, mas não é isopor, é neve mesmo, né? Eu falei, barbaridade. E eu estou sentindo o fio como se estivesse lá. Acho que eu me coloquei na fantasia, sabe, Letícia? Acabei sentindo que as pessoas estão lá e eu estou agasalhado. Como é que vocês estão? Quero perguntar antes de a gente conversar. Parece que a Flávia também ia fazer alguma coisa sobre a catarse lá do Aristóteles, não ia? Alguém tem alguma coisa para falar ali para a Letícia? Afinal, pô, foi um trabalho da... Vai lá. Diga. A Josi levantou a mão ali, parece, mas eu tô boa noite. Sim. Sim, fiquei de falar alguma coisa. Eu consegui, assim, eu não consegui me aprofundar muito. Eu trouxe alguns comentários sobre catarse, mas deixa o pessoal comentar. Obrigada, Letícia, pela apresentação. Pois é, obrigado a todos nós, né? Bem bonito que você fez, viu, garota? Eu também trouxe um comentário. Parabéns, Letícia. Que ótimo, então vamos ouvir, né? Eu estou louco para ouvir vocês falarem. A Maria Zenaide está assim para falar, Gia. Professor, Gilmar, lá, o Pedrão. Eu estou olhando a arte no fundo ali da professora, eu não estou conseguindo ler o nome dela, de Fuxico ali. Tudo a ver com o que a gente está trabalhando, né? Muito bacana. Olha que lindeza. A professora Josi ali, né? Bacana. Eu não estou procurando não falar muito, porque eu estou num processo de apaixonamento pelo Vygotsky, vocês sabem disso. E aí a Letícia vem trazer catarse, vem trazer a transformação pelas oposições, pelas contrariedades, né? Gente, eu fico em êxtase, então eu estou procurando me conter. Não, aqui a gente tem que soltar, nós temos que colocar as nossas emoções em dias, é catarse geral. Sabe? Essa transformação pela emoção, né? O Aristóteles é aquela supremacia, né? Aquela ultrapassa os limites do comum, né? Da vida comum. Eu não vou falar não, porque isso eu já li faz muito tempo, faz parte da minha história de vida, então não tem graça. O que vale é vocês falarem, porque, afinal de contas, essas coisas... Não é que eu saiba, viu, gente? Estou mais aprendendo do que vocês imaginam. Eu aprendo muito mais com vocês do que eu já li, já estudei. Por causa do quê? Por causa da minha formação. Não é por eu me achar qualquer coisa, não. É por causa da minha formação científica, né? Vamos ouvir. Flávia, você vai falar, então, depois a professora, o Pedrão... Pedro, você me perdoa de chamar de Pedro, a Maria Sá, a professora que eu coordeno isso aqui, vai falar também. Nossa, que legal, todo mundo vai falar, então nós vamos ultrapassar o nosso horário. Vou abaixar a minha mão, porque a minha observação é muito pequena, sabe, Letícia? Gostei muito da tua apresentação. Em determinado momento você disse, não tenho certeza se é isso, né? Porque a emoção, veja, é imaginária, né? Quando a gente fala de emoção, né? Aquilo que você imagina que você está sentindo, né? Tem o colorido emocional, né? As cores da tua palheta emocional, né? Você vive o drama, né? E isso é real, né? Veja, eu me lembrei da esfinge, né?
Quem anda com 4 pernas pela manhã, com 2 à tarde e com 3 ao anoitecer? E o Édipo responde, né? É o homem. Mas imagina a emoção do sujeito frente ao enigma, né? E eu acho que é um enigma, né? A obra de arte, ela é meio que uma esfinge. Decifra-me, eu devoro-te, né? Você olha a imagem o grito do Mante, por exemplo, né? Ela fala tantas coisas, né? É tão expressiva, né? A obra de arte realmente promove, né, uma perchivânia, né? Algo que está além do racional, né? Muito além do racional. E o domínio das emoções, assim mesmo, né? Se nós prestarmos atenção no desenvolvimento histórico da psicologia, histórico-cultural, né? O domínio das emoções, né? A história do desenvolvimento, né? Das teorias sobre emoção, são muito recentes, né? A psicologia, durante muito tempo, só se tem voltado para o racional, para o cognitivo, né? Tem negligenciado esse aspecto que é fundamental do desenvolvimento humano, né? Se você pegar desde a pré-escola, né? Como é que os professores tratam as crianças, né? No processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que a gente trata, né? Com as emoções? E a gente sabe que tem que ter um vínculo emocional. Por isso que eu sempre digo para meus alunos, não adianta você fazer um mestrado, um doutorado com um tema que não mobilize suas emoções, né? Porque elas é que vão dar o direcionamento da tua pesquisa, do teu projeto, né? Então, é fundamental a gente voltar os olhos da psicologia, né, para o significado que tem um aprendizado significativo, um aprendizado que é vinculado ao interesse, né? E eu acho que a psicologia já não pode, ela já está diante da esfinge, né? Decifra-me, eu devoro-te, né? A psicologia nesses momentos atuais, psicologia contemporânea, né? Histórica, crítica, é uma psicologia que tem que dar resposta, né? Sobre o que fazer das emoções humanas, né? O que saber, como saber das emoções humanas. E o caminho de Vygotsky nos ensina muita coisa sobre isso, né? Então, Letícia, é bem isso, né? Às vezes o domínio da emoção na imaginação é superior, né, à realidade, né, do fato, né? O mesmo fato pode ter uma dimensão completamente diferente, né, no aspecto da subjetividade humana. Né? Você pega 2 crianças, um fato para uma pode parecer assim desapercebido, não afeta, né? Quando a gente fala de afetar, né, de estar afetado, inflamado, né? Agora, para uma outra criança, aquele fato pode repercutir não vou aprender, no trauma, no conflito, né, numa repressão muito grande. Então, acho que é super importante a gente estudar nesse momento, né, na pandemia, o que as coisas impactam, né, e como impactam na subjetividade humana. Né? Então, meus parabéns, Letícia, era só isso. Vamos lá, quem é que estava na fila aí de comentário? Fica à vontade. Acho que sou eu aqui. Eu também parabenizar, né, a apresentação, acho que foi super competente, conseguiu, né, dar uma nitidez super legal, parabéns mesmo. Eu consegui, né, resgatar um negócio que eu acho que tem tudo a ver, assim, que eu queria trazer nas obras, The Collect Works, né, do Vygotsky, volume 6, tem um trecho que eu acho que dialoga muito quando ele vai falar do trabalho do ator no palco, aí já fazendo uma provocação também ao meu xará aqui, né, que o ator no palco ele não sente a emoção do eu, mas a emoção do nós. Aí quando você trouxe, Letícia, que você não precisa ter vivido uma coisa para a arte te proporcionar esse sentimento, isso é maravilhoso, assim, né, no sentido da constituição do ser humano, olha que doideira, né,
né, sem nenhuma pejoração ao termo, né, a gente conseguir sentir uma coisa que é do coletivo, quer dizer, que nos ultrapassa enquanto sujeitos, porque outras pessoas sentiram e conseguiram expressar aquilo de alguma forma que me toca, assim. Então isso é maravilhoso da condição humana, né, é para a gente resgatar um apaixonamento pelas possibilidades do ser humano, né, que por vezes, né, ficam tão soterrados, a gente fica tão desapontado com o que é ser humano nesse mundo, mas enfim. E aí um outro ponto que me chamou muito a atenção, que eu queria confirmar se é isso mesmo, se você entendeu dessa forma também, Letícia e os outros colegas, quando você falou da catarse, eu achei muito legal, assim, porque numa formação, né, psicanalítica, e a formação psicanalítica ela é muitas vezes majoritária, né, em termos de graduação, né, em quantidade de docente mesmo, né. A catarse às vezes assume uma característica quase que funcional, assim, né, a catarse para o sujeito conseguir lidar, né, com as vicissitudes da vida, ele lança a mão da catarse como um instrumento para ele conseguir, né, lidar com as coisas. E na perspectiva que você trouxe, eu achei muito legal, assim, que parece que libertou essa função utilitarista da catarse, assim, sabe? De ser uma catarse e aí ficou uma catarse em si, né? O sujeito faz catarse porque é característica, é própria da subjetividade e não necessariamente a serviço, né, de um funcionamento ou outro do aparelho psíquico. Isso, né, fez, pelo menos, né, para mim fez muito sentido, assim, tocou e tal. Mas obrigado, já me alonguei aqui. Pedro, eu vou vou embarcar aí com você, porque eu fui ler um pouco, né, buscar alguma coisa da catarse, partindo lá do Aristóteles, quando ele traz a catarse na poética. Legal. E o que eu achei interessante é porque, assim, para o Aristóteles, a catarse é quando culmina a tragédia, né? É quando culmina a tragédia, o sujeito, o espectador, ele tem, não sei se esse é o verbo, mas eu vou ler, se ele tem essa catarse, que é essa transformação pela emoção. Mas, pelo que eu entendi do Vygotsky aqui, quando ele fala da catarse, a diferença fundamental, ele vai no sentido oposto, não porque não é a transformação, sim é, mas é o sentido oposto de que, para o Aristóteles, e nessa tradição filosófica, o sujeito ele é um sujeito passivo. Então, ele recebe, ele sofre uma catarse, vamos dizer assim, né? Acontece lá né? E para o Vygotsky é o oposto, porque o sujeito é sempre ativo. Então, o sujeito, ele manifesta, ele desenvolve, né? Eu buscando os verbos aqui, a catarse, porque é um processo. Então, assim, não é aquela ideia de fim, como é para o Aristóteles, né? A catarse é o fim do processo, é o fim do negócio, e ele tem uma catarse, né? Mas a catarse para o Vygotsky, ela é mais numa ideia de processo. Então, toda essa sentir essas emoções, né? Passar por esse processo com a arte, por exemplo, mesmo na identificação com o herói em que você sente, né? Você sofre, você sente angústia, você sente alegria, mas é um processo, e é um processo que não tem fim. Para o Vygotsky, a gente está num constante processo, né? A gente não chega, não termina lá, aconteceu, puf, ficou pronto, né? Não, é um processo. Então, essa diferença, eu acho que é muito interessante e que reflete no que você falou, né? Não é utilitarista, ele é um processo do desenvolvimento humano. Então, a gente tem os momentos da catarse, ou a gente tem os momentos em que a gente tem mais catarse, momentos que a gente tem menos catarse, né? Pode ser com a obra de arte, pode ser até, por que não, né? Com uma obra científica, a gente acha que a gente também até pode passar por isso, ou numa reunião entre amigos, né? A gente está numa reunião discutindo, a gente tem momentos de catarse, porque faz parte, acho que, do processo do desenvolvimento humano. E aí eu fiquei pensando nisso e fui atrás, os professores aqui que me ajudem. Na educação se fala da catarse, né? Eu acho que, eu não sei se é como é que chama lá, na pedagogia histórico-crítica, não me lembro de quem que é, enfim. Mas é que tem uns processos, e o último é a catarse. Então, aquela ideia também da catarse como fim, e então um aprendizado como um negócio que tem fim, né?
Demerval Saviani, isso. Eu fiquei pensando, mas isso muito estranho isso, se a gente pensar em Vygotsky, porque a aprendizagem não tem fim, e a catarse não é um fim, porque a gente não chega lá e aprendi isso, acabou, né? Então, se a gente pensa no processo, no desenvolvimento, né, a gente tem, sei lá, eu sempre quando eu penso no Vygotsky, eu penso assim, a gente no movimento, né? E não é um movimento linear, é um movimento assim, né? Então a gente vai na catarse aqui, catarse ali, catarse cá, e vai nesse movimento muito rico. E o sujeito ativo nesse processo, né? Porque senão, se o sujeito não estiver ativo, essas coisas não acontecem, né? Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Não sei se era bem isto, né? Do Aristóteles, pelo menos. Olha, é bem isso mesmo. Só, desculpa, tá, professora Josi, só vou fazer um comentário a respeito da questão do teatro, né? Se você olhou lá a obra do Shakespeare, então essa malandragem, né? Tem uma piada teatral, a gente chama piada de camarim, né? Que não vale para ninguém, só para o ator mesmo que entende e ri daquilo. Diz que o ator estava em cena, a vela estava acesa e o outro ator chegava com uma carta e apresentava para o pai da Bibi Ferreira, o Procópio Ferreira. E o Procópio Ferreira pega o papelzinho e fala assim, não acredito. Na hora que ele faz assim, apaga a vela. Apagou a vela. Ele falou assim, meu Deus, está escrito esse troço horroroso aqui? Mas não é possível. Mal enxergo que não tem a vela acesa, ele improvisou. Ele dizia, essa luz da vela é muito frágil para uma leitura densa. Eu não teria condições de ler melhor. E ele segura aquele papel e fala assim, para que ninguém saiba, eu vou queimar, né? Mas como a vela está apagada, né, Letícia? Está apagada a vela, como é que ele vai fazer? E eu disse, eu vou cortar, picar em pedacinhos miudinhos, de tal maneira que ninguém jamais saberá o que aconteceu. Essa improvisação. Só para você tocar na questão, né, Pedro, que às vezes, né, a vida do ator atrás, ele passa por certas dificuldades, né? Você olha minha cara aqui, eu estou fazendo uma cara aqui, mas, por outro lado, eu estou rindo para o meu colega. Isso é técnica. Os caras usam máscaras técnicas. Vai jogar uma caixinha para o outro assim com delicadeza, né? Tchá! O diretor ensaiou horas que tem que jogar assim, para que haja um movimento, a perda do objeto no ar, o público acompanhasse a densidade da coisa, chegar na mão do sujeito. O que o colega faz para estragar a cena? Fá! Joga rapidinho. E diz assim o outro ainda bem que você jogou lento e devagar, como foi sempre pensado. Né? Ele improvisa tirando o sarro do colega, mas o público não percebe, porque são coisas do teatro. E é a técnica. E ele sobe a cena pulando, quando ele devia andar devagar, ou coisa que o valha. A cena teatral é dividida em 5 partes. Né? Então, atravessa atrás, né, da barreira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, que é o proscênio. E tem as laterais também. Mas isso no teatro antigo. No teatro contemporâneo, não. O Brecht tenta, de todas as maneiras, destruir com a catarse. Não oferecer uma linearidade. E ele cria um teatro em que a cena do assassinato está acontecendo, de repente o ator para e olha assim, e você pensa que sua vida é comum? Que é como você pensa? Você pensa que se meu ato terrível aqui te ofende? Você faz pior. Você devia estar rindo. Você devia rir o dia inteiro do que eu estou fazendo. Agora você se coloca em meu lugar como se fosse um sofrimento. Você quer catarses. Você quer superar todas as suas dores. Pois você não vai superar. Eu não vou deixar. E a pessoa, estou morta. Morre. E a cena é linda, a roupa é linda, a estrutura é maravilhosa e você fica sem a catarse. E você se racionaliza, você fica com ódio do autor, você fica com ódio de tudo aquilo, você passa para um outro processo de catarse, que é uma confrontação das suas coafetividades, das laterais, das coisas que estão a miúde na tua vida. Você resgata essas coisas novamente.
Então, a catarse, em Aristóteles, é o que define a estrutura hoje que nós conhecemos do que chamamos, na época de tragédia. De tal maneira que é uma tragédia, de tal maneira é uma violência absoluta, que o próprio Deus está presente. E você é uma pessoa crente e não acredita que Deus não vai tomar uma posição naquele momento. Você sofre desesperadamente. Para vocês terem ideia, se eu jogasse uma agulha no chão no teatro de Epidauro, você ouve lá em cima. Agora imagina tambores e tambores de pedras e objetos atrás, luzes, fogos de verdade, acontecendo atrás do proscênio, uma explosão de coisas caindo, porque na hora certa os contra-regras empurram aquele material e uma grua, que nós usamos no cinema, grua que sobe, desce, foi inventada há 500 anos antes de Cristo, levanta um ator imenso com uma máscara gigantesca e põe na tua frente. Eu sou Dionísio. E você fala, meu Deus! Você entra em catarse, você entra num processo catártico. Você fica enlouquecido, porque você é uma pessoa crente naquilo, e de repente a presença, mesmo que fantasiosa, mesmo que você sabe que você está com o teu amigo ali, comendo um sanduíche, assistindo o espetáculo, você sofre profundamente essa ação. Ali é a tragédia, porque o Deus ex machina, o Deus fora de todas as condições preliminares do que nós conhecemos, se apresenta. E você, como um crente, sofre mesmo. Então, nós temos que nos colocar nessa situação muito antiga. Daí, a partir de Eurípides, foi se desenvolvendo um novo processo da construção teatral, aí nós estamos desenvolvendo o drama, que é essas artimanhas, essas vibrações, essas variações. Os impactos são quebrados, são transmutados, são levados pelos cantos. A tua catarse, como a Flávia falou, é justamente isso. Ela cria esse em processo. E você vai sofrendo por aquilo tudo, mas não mais só com o ator, mas com toda a circunstancialidade, todas as circunstâncias específicas em sua qualidade que se estabelece na sua frente. E você age, você atua como público, e você sofre catarse em variantes, porque a isso nós chamamos drama, no qual Vygotsky retoma e coloca, é a tragédia. Mas qual tragédia? A tragédia drama. Qual tragédia drama? A tragédia humana. É essa humanidade que nos tira do sério, que nos deixa sofrer demais, e que nos faz superar. Na obra final, só desculpem vocês duas que levantaram a mão, na obra final, no momento final do Hamlet, foi posto veneno nos 2 fios da espada. Agora, veja, parece uma coisa de teatro das crianças. Você, mamãe, eu coloquei coisas perigosas aqui. Então, agora, se eu te ferir, você morre. Não, eu não vou morrer, meu filho, é brincadeira. Não, mas é de brincadeira. Ele tem que explicar. É mais ou menos isso que acontece. E você fica num impacto entre essa coisa naíve, essa coisa ingênua, em que as espadas são molhadas no veneno. E a luta entre os dois. E a mãe que toma o veneno, a mãe de Hamlet toma o veneno. E depois, o que acontece? Hamlet fere o rei com a espada. Mas Hamlet já foi ferido antes, ele podia estar morto, né? Mas no teatro nós inventamos, não, deixa, ninguém vai saber, o herói vai ficar vivo mesmo que ele tome 1 galão de veneno. Ele vai ficar vivo até o fim. Nós queremos que o público veja a situação toda e o nosso herói vai se manter vivo. Você fala, pô, não acredito nisso, isso é uma piada. Mas é uma piada trágica. E o que acontece? Ele faz o rei morrer de novo. Dá o veneno, faz ele beber do cálice que ele deu para a mãe, faz beber todo o veneno. Ele morre 2 vezes. O rei morre 2 vezes, na intenção de que todos os dramas foram espalhados. Você não vê a mãe morrer. Você não sofre pela mãe morrer. Você vê o rei morrer, mas você não sofre mais. Você vê Hamlet morrer, você não sofre mais. O que aconteceu?
O que aconteceu com essa tragédia? Todas as catarses foram feitas e agora você está com um objeto na mão da qual a função do Hamlet era o quê? Matar o rei, vingar o pai. E ele não faz isso. Ele te coloca numa situação imponderável, da qual você tem que decidir eticamente o que fazer. Te põe a pensar, racionalizar e a substituir toda a questão poética no valor humano que você tem. E você tem para isso? Você suportará essa dor? Você aguentará saber que todas as funções foram modificadas? Essa é uma grande tragédia, que é um drama, na verdade, que nos leva a pensar sobre a importância da expressão artística do teatro e do que Vygotsky fala. A transformação humana através do imaginário, da fantasia, do imaginário e dos sentimentos, em que esse curto-circuito nos coloca em impasse, da qual nós temos, então, de agora em diante, tomar decisões. Desculpa, falei demais, é isso. Eu não sei quem que está na fila, mas é só pegando ali um gancho ali no que o Pedro tinha falado, né, da psicanálise. A catarse, para Freud, primeiro, assim, é uma base de compreensão do humano completamente diferente da perspectiva histórico-cultural, né? Há um universal no inconsciente, né? Há um inconsciente que é um conceito universal, né? E a explicação é que essa energia emocional seria transformada finalmente com a fruição repentina da vivência numa catarse. É isso, a catarse do ponto de vista da psicanálise, que é aquilo que se aprende nos cursos, né? Agora, do ponto de vista de Vygotsky, é mais do que isso. Na época, por não ter outro termo, outro conceito para explicar o que é reação estética, né? Ele usa o termo catarse, ok? Mas a catarse, para Vygotsky, é a fruição das emoções na arte e muda qualitativamente as emoções. Então, ela é um pouco mais complexa, né? Do que esse pensamento linear freudiano, né? De que, entrou na catarse, resolveu, né? Ai, que catarse, pronto, né? Não, né? Alguém que experimenta, sei lá, uma ópera, uma obra de arte, né, que muda qualitativamente, né, a sua percepção, suas emoções. Então, é só isso, porque não dá para comparar, né, apesar de ter uma influência, e é lógico que a psicanálise tem uma influência no desenvolvimento de todas as teorias da psicologia, né. É preciso reconhecer, né, que Vygotsky vai além dessa equilibração, né, do que esse psiquismo freudiano, que é essa estrutura econômica, né, entre id, ego e superego, essa equilibração se dá através da catarse como se fosse uma válvula de escape, né. Para Vygotsky é mais do que isso, muito mais do que isso, né. É só isso que eu queria observar, gente. Vamos lá, quem que está na vez, eu não sei. Eu também não sei, eu ergui a mão, mas se alguém ergueu antes, por Acho que favor. é você, né? Acho que é Josi, Josi. Ok. O que eu ia falar é complementar ao que já foi apresentado, enfim, mas eu vou só comentar essa questão do sentimento e da fantasia, né, que eles não podem ser processos separados entre si, né, ele destaca no texto, e é uma coisa que ficou bem destacada na apresentação da Letícia, né, que não são dois processos que não podem ser separados. E eu gostei muito que, engraçado, né, ela leu lá em Curitiba e eu li aqui, mas as partes que ela colocou do texto foram as partes que eu destaquei para falar, né, que é a questão ali que a arte funciona como
em vez de se manifestar em punho cerrado, resolve-se em imagens de fantasia, né? Diderot teve plena razão ao dizer que o ator, ele chora de lágrimas de verdade, né? Mas essas lágrimas correm do cérebro, e com isso expressa a própria essência da reação estética, né? Interessante isso, porque, na verdade, ele está vivenciando de forma inteligente aquilo, né? Porque a arte é essa maneira inteligente da gente transformar, né? Aí eu coloquei também a reação estética, então ela se reduz a catarse, experimentamos uma complexa descarga de sentimentos, né? A sua transformação mútua, e em vez de emoções angustiantes suscitadas pelo conteúdo da narrativa, temos diante de nós a sensação elevada e clarificadora de um leve alento. Então, a vivência artística, né, é composta por esses elementos, né? Então, o prazer artístico, ele não é considerado como uma mera recepção, né? Até a Letícia começou falando, eles tinham aquela concepção, antigamente, de ver a obra de arte e, que linda, então uma mera recepção. Não é só uma mera recepção, mas requer uma elevadíssima atividade, né, do psiquismo. Então, isso tudo que a gente está conversando hoje, a gente está destrinchando essa elevadíssima atividade do psiquismo, né, como se a gente destrinchasse mesmo esses elementos. Aí a Letícia, todo mundo que falou aqui já está falando sobre isso, da questão da reação estética, da fruição artística, né, e como essa atividade é importante para o desenvolvimento do sujeito, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento das funções superiores ali, né. Então, a arte tem essa possibilidade de, quando eu estou criando, quando eu estou produzindo algo, eu poder trazer à tona esses sentimentos que não são traduzíveis, eu não consigo colocá-los em palavras, não consigo mobilizá-los, né, não consigo deixar eles claros, até a Letícia falou, não tem como colocar isso claro, é impossível, mas no momento ali da arte eu consigo trazê-los, né, para que eles venham sofrer essa transformação, e eu diria até uma explosão, né, porque a catarse, ela é uma explosão, a Letícia também colocou isso, é uma explosão, e daí sofre esse curto-circuito, né, de dois polos ali, os sentimentos que eu trago, os sentimentos que estão sendo mobilizados no momento ali, para que venha transformar aí as emoções pela fantasia, pela atividade da imaginação. Então, ele coloca um exemplo muito interessante no texto, de você olhar um casaco preto, e você imaginar que aquele casaco preto é uma pessoa, na sua cabeça, né, você está vivenciando o medo de ver que aquele casaco preto é uma pessoa, e essa fantasia é real, existe, você está vivenciando o seu corpo, suas emoções, né, você está vivendo aquilo, né, vivenciando plenamente aquilo, por mais que você saiba que é só um casaco preto. Eu só queria complementar, e o meu comentário foi totalmente complementar ao que a Letícia falou e todos vocês falaram aí, né. Esse assunto é muito interessante, gente. Muito bom. É isso, só isso. Passo a bola. Acho que agora é a Zenaide, não é? Oi. Então, eu queria fazer dois comentários. Um é que eu até procurei aqui, mas eu não achei agora. Esses dias eu estava lendo um artigo, e esse artigo trazia de que quando nós vivenciamos uma situação, o processo que o nosso cérebro faz é um processo real no que diz respeito ao que a gente sente. Por isso, quem é psicólogo e trata, e está num caminho aí de psicologia clínica, com atendimento com o paciente, a gente tem todo esse cuidado, porque ele presentifica aquele trauma, aquela situação. Então, quando a gente coloca aqui, né, nessa leitura, de que a gente revive, né, isso realmente é real. A fantasia, ela faz um processo aonde para o sujeito que está passando por aquilo é real o que ele está sentindo, né? Só que eu não achei que o artigo, senão eu colocava ali, mas é fácil de achar na internet. E o segundo comentário que eu queria fazer
é uma contribuição de um pouco da apreensão que eu tenho em relação a essa ideia da catarse, essa ideia da transformação a partir do Vygotsky. Estou me arriscando aqui, professora Maria Sara. Então, assim, eu vejo que tá muito para além dessa coisa somente do colocar para fora, ou da explosão, ou desse aliviei uma tensão. Por quê? Porque ele passa por um processo de transformação, no sentido, é como se fosse uma palheta, como se fosse um espectro, que ele vai ter ali, aquela ideia dialética dos opostos, sabe? Então, ele vai ter os polos, e eu posso acolher meus opostos, e nesses opostos eu vou transitando aqui no meio. E nesse que foi o que foi colocado pela Letícia muito bem, colocado pelos outros colegas muito bem. Então, eu vou vivendo todos os dias, por isso que é aquela ideia de movimento, eu vou vivendo todos os dias, e em todos os momentos que eu vou tendo e vou vivendo, eu vou experienciando esse processo. Então, ele além de ser esse colocar para fora, ele é um processo de transformação, não somente geral, mas ele é um processo de transformação, acima de tudo, de mim mesmo. Então, eu acho que vai para este ponto, eu acho que esse é um grande diferencial, um processo de autotransformação nas relações. Porque quando eu vivencio essa palheta, aqui que eu vou de um extremo para o outro, eu estou em relação. Então, como a professora Maria Sara colocou muito bem colocado, o panorama que nós estamos vivenciando hoje, atualmente, o que ele nos impacta, que dado momento eu fico assim, né, e que outro momento eu me recolho, eu vou vivenciando, então, nas relações esse processo, e aí eu vou me autotransformando também neste processo de relação. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, porque ele fala muito de um movimento de estar vivo. E só colocando um pouquinho sobre o que o professor trouxe ali do Saviani, eu não sei, porque faz muito tempo que eu estudei para concurso Saviani, mas, assim, das coisas que eu tenho, essa ideia de que é um fim a catarse, talvez me veio enquanto estavam comentando, talvez tenha a ver também com o processo de você fechar ciclos. Às vezes você precisa de um tempo para você entender algumas questões das suas emoções, e aí você faz esse processo de catarse, e aí você, ali parece, é como se fosse a tese e a antitese, sabe, da dialética. Quando você pega um oposto e outro oposto, uma tese e uma antitese, você forma uma síntese. Quando você forma essa síntese, pode ser o processo da catarse. Fechou aquele ciclo, só que essa tese, ou seja, essa síntese, se transforma numa nova tese, que vai ter uma outra oposição, entende? Então, não sei, me ocorreu todo esse processo, e só a professora Sara, estou escrevendo sobre dialética. Vamos ver se vai dar certo. Fechei. Que agora sou eu, né? Nossa, muito bom, Maria Zenardi, o que você falou, porque eu ia trazer justamente isso, assim, né? O quanto o conceito de catarse do Vygotsky tá o processo de sim, o processo da dialética, tá ali dentro, né, nessa concepção. E eu acho que esse que é a diferença, assim, né, que traz a concepção do Vygotsky para esses outros autores da psicologia que vocês estavam trazendo, né, e da própria estética, assim, né, que acho que é de fato compreender, assim, né, o caráter dialético do processo da catarse e da reação estética, né, o quanto é isso tem. E daí é muito louco, né, eu não tinha ainda percebido, né, ao longo das pessoas foram falando aqui, daí que eu fui construindo essa imagem, assim, né, que é o meu pensamento meio imagético, assim, de entender que de fato é uma catarse, assim, né, porque ele está falando totalmente dessa questão dos opostos, né, que a forma e o conteúdo da obra de arte proporcionam, né, e o quanto parece que para acontecer essa catarse, né, essa síntese no âmbito, né, singular, da fantasia, ela só vai acontecer se de fato existir essa dialética entre a forma e o conteúdo na obra de arte. Né? Então, o quanto está acontecendo no movimento da dialética ali. Isso é muito importante. Daí que eu queria falar também, puxando até o que a Josi estava falando, é que eu fiquei pensando, né, a partir de onde ele estava falando ali sobre a relação do sentimento com a fantasia, né, que não tem como a gente separar esses dois processos, mas que eles são um só. Eu fiquei lembrando da unidade afetivo-cognitiva,
né? Eu não sei se é bem, mas me pareceu assim que talvez fosse o início de uma formulação da compreensão dessa unidade. Eu não tenho muito estudo, assim, né, na verdade, quase nenhum, sobre a questão da imaginação, da fantasia a partir do Vygotsky, né? Então eu fico com um pouco de dificuldade também de diferenciar, assim, a representação psíquica, né, como pensamento, como significado, como sentido, da fantasia, né? Então, por isso que eu não sei, mas eu fiquei pensando isso, assim, né? Quando ele estava falando que não tem como a gente diferenciar, né, em processos separados, o sentimento da fantasia, assim como não tem como a gente separar o sentimento do pensamento, né? E o quanto esses processos eles estão sempre relacionados. Aí eu pensei isso, né? Acho que faz sentido, mas talvez seja interessante também a gente entender qual que é a diferença, né, do pensamento, assim, dessa representação em sentidos, em significados, da própria questão da imaginação, que daí isso já foge da minha capacidade. E o que eu fiquei pensando também, a partir da fala da Flávia, é se a gente pode considerar que, sim, outros processos da vida acontecem a catarse. Porque pelo debate do Vygotsky parece que está muito centrado no campo da estética. Aí eu fiquei com essa dúvida mesmo, assim, né? Se as outras coisas que nos transformam na vida só são outras coisas, né? Porque também tem toda a questão da crise, né? No processo de desenvolvimento e tudo mais. A gente não usa o conceito de catarse, né? Então, será que tem como a gente usar esse conceito para outros processos da vida ou ele está mais restrito ao campo da estética mesmo? Isso. Tudo bem, Letícia. Quem que é a próxima, Joyce? Não, na verdade eu ia complementar com mais uma pergunta também. A Letícia fez uma, né? Se a gente pode ali, qual a diferença da catarse para o Perzivani? Se não está meio parecido ali, interligado nessas vivências. Eu queria fazer só uma observação. Não sei se eu estou correta ou quem está correto, mas sim seria uma observação que teria, pela fala de vocês, eu sinto a lei do geral, particular e singular, que envolve justamente todas essas questões, desse geral, que é o mundo onde estamos inseridos, desse singular, que somos afetados por esse geral, e esse particular, que é aquilo que nos tornamos dentro do processo, né, que é uma lei do materialismo histórico dialético. E a outra questão, que a Letícia até levantou, e a professora Sara também, da questão da unidade afetivo-cognitivo, que eu tenho estudado. Não sou catedrática em dizer sobre isso, mas assim, pouco que eu tenho estudado, e se a gente trabalha com materialismo histórico dialético na perspectiva do histórico-cultural, existe unidade mesmo que a nossa consciência não tenha expressado nela. Então, não tem como, nesse momento, eu estou, digamos assim, nervosa por estar falando, estou expondo meu pensamento, tem a emoção, mas tem o cognitivo de alguns estudos que eu já venho fazendo. Então, não tem como dissociar isso. Então, quando a gente faz escolhas para estudar isso ou aquilo, esse geral, singular, particular, ele está sempre presente. Tem essa questão da categoria forma e conteúdo, como vai ser colocado, de que maneira vai ser colocado. E aí, quando o professor Pedro estava falando da questão do Hamlet, eu estava lembrando de uma coisa mais de adolescente, porque eu trabalho com adolescente, né? Eu trabalho com ensino médio. E aí, eu fiquei pensando na Casa de Papel, que a arte tem a capacidade de fazer com que se queira e se torça por bandidos. Né? Quer dizer, esse poder que a arte tem de fazer digamos assim, esses movimentos. Né? E aí eu não sei se seriam ciclos, porque, na verdade, quando a gente estuda Vygotsky, a gente entende da espiral, que é esse movimento que a gente vai evoluindo. E mesmo que a gente retorne, a gente não volta do mesmo jeito, a gente vai voltar de um jeito diferente. Quer dizer, aquilo que cada um foi colocando durante esse semestre sobre esse livro, nós não somos mais os mesmos quando iniciamos. E já nos fez grandes provocações para a gente pensar o futuro. O futuro que daqui a pouco, daqui 5 minutos, o que fazer com esse conhecimento, né?
e já pensando como será esse artigo, vislumbrar. Que conteúdos, né, Zenaide? Que conteúdos, né, Josi e Joyce? Que conteúdos podemos fazer diante daquilo que a gente vivencia? Né? Que essa pergunta da Joyce aí, eu fiquei pensando nela desde a hora que ela colocou no chat. Me provocou. Fiquei, meu Deus, que pergunta é essa? E acho que isso aí tem que ser um encontro para responder essa pergunta. Professora Sara, boa sorte para responder essa pergunta, que não sei não. Um cheiro, meu povo. Antes que me pergunte, sou aqui Teresina. Enquanto vocês estão morrendo de frio, eu estou morrendo de calor. Estou com o ventilador bem aqui na minha frente. Acabei de banhar, o cabelo está todo bagunçado. Desculpa aí, um cheiro, gente. Eu acho que tinha mais uma pessoa para ia fazer uma pergunta, ia falar. Quem que é? Eu não me lembro aqui. Tinha levantado e tinha baixado, porque eu tenho que sair às 19h30, mas deu tempo eu falar um pouquinho. Ah, muito bem. Olha, pessoal, sinceramente, falar sobre a catarse não é batatinha mesmo, viu? É quando nasce. E realmente, como a Rosalina falou, nós nos transformamos cada dia mais, como a Zenaide também tem falado, e todos vocês têm comentado bastante como que Vygotsky tem... mexe com a gente, né? Faz que a gente pense em outras coisas, sai do nosso cotidiano, comecemos a, sei lá, imaginar coisas melhores, né? A vida fica mais ampla, é mais divertido viver. Veja só, a Letícia fez um ótimo PowerPoint, a gente vê que tem uma estética, né? A gente vê, me lembro da Maria Zenaide, todo mundo fez um trabalho. Essa preocupação para o bem, para que a arte da nossa expressão se apresente, é muito legal, sabe, gente? Eu estou muito encantado de estar aqui, fico muito grato por vocês serem tão, assim, amigos, né? Tão interessados. Eu acho que o mais difícil da nossa vida é a gente viver apenas numa substância contraditória, né? Sem um overcome, sem uma superação. E, né, a gente tem que superar. A Rosalina acabou de falar justamente dessa questão da singularidade, né? Nós somos pertencentes a um mundo, né, que nós precisamos de força, um para outro, né? A gente nunca está sozinho. Às vezes a gente se engana, a gente dá uns erros, dá uns bola fora, mas a gente está junto. Ninguém deixa ninguém se perder, não. Né? Se você fizer uma bobagem, ninguém vai dizer, fez uma bobagem, errou, não era isso que eu queria. Não, não é assim. A gente está trabalhando com Vygotsky, que é uma questão da afetividade, da emoção em sentidos. Quer dizer, é uma transposição, desde a emoção ao significado, já vamos ao sentido das coisas. Estamos aqui nesse grupo, que é um exercício difícil que a professora Maria Sara tem feito, de nos unirmos, pensarmos em algo melhor, né? Estamos numa pandemia terrível, uma situação de solidão, e não precisamos nos sofrer, precisamos nos solidarizar, nos unir. Né, professor Gilmar? Legal, né? Que você está participando. A Josi fez uma ótima interferência, assim, legal com esse teu design atrás aí. Agora fiquei curioso em saber o que é isso aí, menina. Adorei. É um papel de parede de cachorrinhos. Que graça! Eu fiquei pensando em como fazer uma coisa legal para os meus alunos, uma coisa agradável, acalentadora. Daí eu saí e fui correr atrás de alguma coisa, um cenário, que às vezes o cenário digital não funciona legal, né, Joyce? Às vezes ele funciona, mas às vezes ele trava. Daí eu falei, vou criar meu próprio cenário. Lindo. Você sabe que essa questão do manual, né, de se pegar com as mãos, é uma atitude ética, né? É uma atitude em que você, a emoção, a seu corpo, o espírito se move porque você quer a presença do teu aluno ali, né? Você quer fazer o melhor. Isso é lindo. Bom, pessoal, eu acho que nós terminamos por hoje, porque já são 19h30 praticamente, e a gente tem uma última reunião, né? Nós lemos a arte como catarse. Cadê o A, pessoal? Abre o microfone. Eu tinha pensado que a psicologia da arte é o último. Quem é que vai falar? Eu não me lembro. O Pedro, ele falou que faria o capítulo 10. E eu fiquei com 11.
Como é que é, Maria Zenaide? Desculpa. O que você falou? A gente não quer o último encontro, mas vai ter mais, né? Isso que importa. Não, o importante agora é vocês se concentrarem, escreverem seus artigos, melhorar o que vocês acharem melhor, né? Escreverem textos. Gente, a gente tem que fazer a nossa horta, a gente tem que plantar as nossas abobrinhas. Se a gente não plantar, não tem graça. A gente tem que plantar as nossas coisas, sabe? Eu, sei lá, não eu sou um grande exemplo, mas eu sempre procurei, todo dia eu escrevo pelo menos 3 linhas, entendeu? Por quê? Porque é um exercício, que nem andar de bicicleta. Você vai, anda, cai, anda, cai. Mas aqui é o seguinte, deixa eu só falar para vocês. Você anda, na hora que você for cair, o professor Pedro, o professor Maria, o professor Gilmar, José, todo mundo, olha, Letícia, todo mundo vai segurar para você não cair. Entendeu? Ninguém quer ninguém por baixo. Ao contrário, nós queremos que você brilhe, faça um grande design para a sua vida. Que você acabe realizando seu mestrado, doutorado, viaje para, nossa, para Cusco, para onde você quiser, o teu sonho. Tem que escrever o teu sonho. Já falei sobre isso? Não, né? Nunca falei a respeito disso? Vou contar para vocês, é um segredo. Nada, e olha, não estou falando de ser milionário, que não é esse meu papo. Nada do que eu escrevi, eu deixei de realizar. Nada. N-A-D-A. Adão, ao contrário. Dana, de tudo que é jeito. Aliás, eu falo o contrário. De forma que, se você tem um sonho, e o sonho começa aqui, nesse grupo bonito, é justamente você escrever. E eu vou te dar uma dica, eu não conte para ninguém, apesar de estar gravando. Escreva a lápis. Vygotsky ensina. Porque se você escrever a lápis, a tua mente vai dizer, nossa, isso vai apagar. Não podemos esquecer. E você jamais esquece porque está a lápis. E aquilo vai desaparecer. E como você tem uma ligação com aquilo que você escreveu, você se define sempre. E você acaba realizando. E é muito legal. Eu tive essa experiência, passo para vocês. E como que você está escrevendo o seu trabalho? Como é que você pensa? E vou te dar uma dica também. Quem disse que você tem que escrever a introdução primeiro? A introdução é a explicação de tudo que você escreveu. Você tem que escrever o final. Você tem que inventar os nomes. Cachorrinhos na parede. Todo mundo fala assim, mas que te acha isso? Isso é só do grupo de Vygotsky, que você nunca vai entender. Tá bom, queridos? Meu beijo, meu abraço, minha felicidade para vocês. Eu fico emocionado em saber que tem tantas pessoas interessadas num cara que eu tenho acompanhado há tantos anos. E mais, que eu não sei nada, porque eu vejo que vocês falam coisas que falam assim, puxa, pá, que legal, não tinha pensado, que bacana. São insights, são coisas solidárias do crescimento humano e do aprendizado conjunto. A professora está ali, vai falar um adeuzinho, né, professora Maria Sara? Olha, fico muito grato, eu falo assim por mim porque eu vim aqui de sapo, entendeu? E a gente vai ficando debaixo da pedra, eu sou muito explosivo, apaixonado, então eu estou falando. Muito obrigado, eu digo para vocês de carinho e de coração. Gente, até a próxima, então. Obrigada a todas e todos. E Até. coragem aí, hein? Coragem com a pandemia. Força. Um beijo. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Parabéns, Letícia. Parabéns, muito boa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Até gente. a próxima. Até. Beijinhos. Tchau, até. Tchau, parabéns, Letícia, foi ótimo. Tchau. Lindo.